E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira e estou aqui para mais uma aula do nosso curso de resolução de questões de direito eleitoral. Então, como é de seu conhecimento, todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã, é postada uma nova aula do nosso curso de direito eleitoral. E nas quintas-feiras, às 7 horas, mais uma aula do nosso curso de resolução de questões de direito administrativo. E no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre ação de investigação judicial eleitoral, que é um tema que está inserido lá na Lei Complementar 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades. Só que antes de responder a essa pergunta, eu só queria chamar a sua atenção para o seguinte: se você está aí quebrando a cabeça com o direito eleitoral e quer se aprofundar, quer se aperfeiçoar no estudo da disciplina para gabaritar a prova, lembre-se, eu já iniciei um curso completaço de direito eleitoral lá no site Ponto dos Concursos. Aqui mesmo, na descrição do vídeo, eu tenho informações mais objetivas sobre esse curso que está sendo ministrado lá no Ponto dos Concursos. É www.pontodosconcursos.com.br. Aí você vai clicar lá em cursos online, cursos para o TRE de São Paulo, e aí você vai encontrar um curso chamado Gabaritando as Provas de Direito Eleitoral. É um curso completaço. É um curso de teoria. Durante o curso eu já apresento várias questões, tanto do CESP quanto do FCC, porque aí ele abrange tanto quem está se preparando para o concurso TRE de Pernambuco, como para o TRE de São Paulo. E além disso, a partir do momento que eu ministro uma aula sobre determinado tema, eu libero também uma relação de questões sobre aquele tema e um resumo em PDF sobre os principais tópicos que foram abordados naquela aula. Então é um curso completaço, como o próprio nome já disse, é para gabaritar a prova de direito eleitoral. Então, se você tiver alguma dúvida, é só entrar no site do Ponto dos Concursos que você vai acessar esse curso por lá. Beleza? Então vamos lá, vamos corrigir essa questãozinha que foi aplicada no concurso do TRE de Sergipe em 2015. A questão diz o seguinte: no plano federal, a investigação judicial para apurar o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato à presidência da República ou do partido político pelo qual concorrem, será presidida e relatada pelo... Aí nós temos algumas opções. Veja, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte: essa ação de investigação judicial eleitoral, ela está prevista lá no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que é a famosa Lei das Inelegibilidades, que em 2010 foi alterada pela Lei Complementar 135, que é a famosa Lei da Ficha Limpa. Vira e mexe, você encontra em prova uma questãozinha sobre a AIGE. Eu não vejo as bancas se aprofundarem na AIGE não, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Basicamente, eles costumam cobrar aquelas informações que estão previstas na lei. E aí eu quero só lhe apresentar o artigo 22 para ficar mais fácil você visualizar essa ação de investigação judicial eleitoral. Olha o que diz o artigo 22 da Lei Complementar /90. Ele diz o seguinte: qualquer partido, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral, olha só, diretamente ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar o uso indevido, o desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou a utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o segundo rito, ou melhor, o seguinte rito. Aí, na sequência da lei, vem dizendo como é que deve funcionar o rito dessa ação de investigação judicial eleitoral. Qual é o prazo para defesa? Qual é o prazo para ouvir as testemunhas? Qual é o prazo para as alegações finais?
Qual é o prazo para recurso? Aí vem tudo detalhadinho. Mas não vou aprofundar nisso aqui agora porque não é o foco da nossa questão. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Quando alguém quer propor uma AIGE, vou chamá-la assim, tá? A-I-J-E, uma AIGE. Quando alguém quer propor uma AIGE contra um candidato que está se valendo de situações ilícitas para se beneficiar durante uma campanha eleitoral, esse alguém tem que observar o que está escrito no artigo 22. E um desses requisitos que tem que ser observado é o seguinte. A ação de investigação judicial eleitoral ela vai ser direcionada ao corregedor. Essa é a informação que você tem que gravar. Corregedor. Então, se por acaso a AIGE está sendo proposta contra um candidato a presidente ou vice-presidente da República, ela vai ser proposta onde? Lá no Tribunal Superior Eleitoral. Mas ela não vai ser direcionada ao presidente do TSE. Ela vai ser direcionada a quem? Ao Corregedor Geral Eleitoral. Porque é o Corregedor Geral Eleitoral que vai funcionar como o relator nesse processo. Ou seja, é a primeira pessoa que vai ter acesso a esse processo e vai fazer e vai promover aquela investigação. Tá certo? Então é o Corregedor Geral Eleitoral. Ele vai ser o relator nesse processo. A ação tem que ser direcionada a ele. Depois que ele promover aquela investigação, aí sim ele vai entrar em contato com os outros 6 ministros e dizer o seguinte: olha, outros 6 ministros, comigo 7, né? Outros 6. Vamos marcar um dia para o julgamento dessa ação de investigação judicial eleitoral que eu já fiz toda a instrução probatória, que eu já ouvi as testemunhas. Estou colocando que ele vai ouvir as testemunhas para ficar mais fácil de entender, tá? Não vou entrar em detalhes, não. Que já foram ouvidas todas as testemunhas, que já foram analisadas todas as provas. Então eu já fiz a investigação. Agora nós vamos sentar nós 7 e vamos decidir essa questão. Então quem decide a AIGE não é o relator sozinho. Ele só é o relator e é aquela pessoa que vai fazer a primeira análise daquele processo. Mas quem decide é o tribunal. Então grave bem essa informação. Quando alguém for propor essa AIGE, vai propor para o Corregedor Geral Eleitoral. Mas quem vai decidir é o Tribunal Superior Eleitoral e não o corregedor. O corregedor só faz aquele primeiro trabalho de investigação naquele processo que foi proposto, naquela ação que foi proposta perante o TSE. Ficou claro? Agora, e se por acaso nós estivermos falando, por exemplo, de um candidato a governador, vice-governador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, senador? Onde é que nós vamos propor essa AIGE? Essa AIGE vai ser proposta no Tribunal Regional Eleitoral. Mas ela vai ser direcionada ao presidente do tribunal? Vai ser direcionada ao Corregedor Regional Eleitoral, que vai fazer a mesma coisa que o Corregedor Geral faz. Mesma coisa. Porém, os cargos que estão em pauta é que serão outros. Porque no TSE a ação só é proposta se tratar de candidato a presidente ou vice-presidente da República. Tá certo? Então vamos supor que o presidente da República está disputando uma reeleição, está determinando que os veículos da administração sejam utilizados em favor dele. Poxa, e isso caracteriza um desequilíbrio do pleito eleitoral. Lógico que ele não pode fazer isso. Então, se ele fez, é possível apurar essa situação por meio de uma ação de investigação judicial eleitoral, que é uma das hipóteses que estão previstas no artigo 22. E se você for fazer uma leitura mais atenta do artigo 22, você percebe que só fazem referência ao corregedor geral, quando o caso for no TSE, e ao corregedor regional, quando se tratar de um cargo que está sob a jurisdição dos TRS. Não fazem referência ao juiz eleitoral, né? Pois é. Mas apesar de não constar expressamente no artigo 22, também é possível propor uma AIGE perante o juiz eleitoral. É possível? É. Quando se tratar de algum cargo relacionado à eleição municipal. Prefeito, vice-prefeito e vereador. Então, se um prefeito está se valendo dos meios de comunicação à sua disposição no município, já que ele está disputando a reeleição, para se favorecer, esses meios de comunicação social para se favorecer,
Então isso pode ser investigado por meio de uma AIGE. Tá certo? Só que aí em relação ao juiz eleitoral tem uma diferença. O juiz eleitoral vai funcionar como se fosse o relator da AIGE e ele também vai ser o responsável pelo julgamento. É diferente do que acontece no TSE e no TRS. Então aqui, nas eleições municipais, o juiz atua como se fosse um relator e ele também é o responsável pelo julgamento daquela ação de investigação judicial eleitoral. Tá certo? Então, muita atenção a esses pequenos detalhes, porque eles podem e são cobrados em prova, como você está vendo aqui no artigo 22, e como você está vendo a reprodução em uma questão cobrada no concurso TRE de Sergipe. Tranquilo? Então, agora ficou muito simples, né? A resposta a essa questão é o seguinte: se a AIGE está sendo proposta em relação a uma candidatura de presidente e vice-presidente da República, a resposta é a letra qual? D de dado. Corregedor geral eleitoral. Letra D de dado. A minha canetinha está falhando aqui, não vou nem marcar então não. Corregedor geral eleitoral. Resposta D de dado. Tranquilo? Claro que eu não me aprofundei no estudo da AIGE porque a nossa aula aqui não permite. Já que ela é bem rapidinha, já estamos aí em mais de 10 minutos. Mas numa outra oportunidade eu volto para a gente aprofundar bem mais no trâmite que deve ser observado na propositura da ação de investigação judicial eleitoral. E se você gostou da nossa aula de hoje, dê o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, indique lá nos grupos de estudos do Facebook para que nós possamos crescer o nosso canal. E quanto mais o nosso canal crescer, mais vídeos serão postados. Pode ter certeza disso, ok? Conto com a sua participação. Um grande abraço e até mais. Tchauzinho.